Que bacana que você se interessou pelo curso A Jornada da Sua Vida. Eu tenho certeza absoluta que ela é um divisor de águas para você. A jornada da sua vida foi construída para que a gente consiga construir o que a gente deseja. Romper com padrões passados, aprender coisas novas e, a partir disso, fazer o nosso caminho livre das questões que a gente tem ou que nos foi suplantada. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da estrutura e do porquê do curso ter sido feito. Eu, particularmente, sou um grande defensor que a gente precisa entender a gente mesmo para, a partir disso, construir uma nova realidade. A gente tem todo esse poder, mas a gente precisa entender as nossas limitações e as nossas possibilidades. E isso, infelizmente, ao longo da nossa vida, nunca foi ensinado pra gente. A gente sempre ficou alheio a isso. A gente aprendeu sobre matérias de tudo que é tipo e não nos foi ensinado a entender sobre a gente. Quem a gente é, para onde é que a gente vai, como é que a gente funciona, quais são os perigos, quais são as coisas que a gente precisa aprender sobre a gente mesmo. E aí o que acontece? Acontece que a gente foi absorvendo, e a gente vai vivendo a vida reagindo, porque a gente não sabe para onde vai, não sabe qual que é o nosso propósito, não sabe qual que é o nosso sentido. Então o que eu quero mostrar para vocês agora, que vai estar, que tem aqui na tela, tá? É uma linhazinha simples, tá? Onde eu coloco ali, né? A gente tem o bebê que nasceu, tá? E esse bebê que nasceu, ele vem com uma página em branco. Essa página em branco para escrever a sua história, para receber as influências desse mundo. Porém, nela, ela já carrega os genes dos pais e, por consequência, dos ancestrais desses pais. Os pais foram reflexo dos avós, foram reflexo dos bisavós, dos tataravós. Então, sim, a parte genética influencia. E essa parte genética, segundo os cientistas, representa por 30% do que a gente se torna. Então, 30% já vem com a gente. Nasci, assim como tenho meu cabelo castanho, meu olho castanho, minha pele branca, eu tenho também temperamentos, tenho comportamentos, eu tenho formas de ser. Então, quem já viu o bebê já sabe, aquele bebê ele já nasceu com um traço ali, né? Então, como a gente sabe que os padrões cerebrais, né, eles funcionam por conexão, claro, muitas coisas vão se conectando, mas ele já tem padrões ali pré-determinados, ele já vem, como a gente fala assim, pré-programado. E essa pré-programação é o fator genético, como tu está vendo aí. Então, a gente tem 30% disso. Aí, o que acontece? 20%, para somar os 50%, ele vem das influências do ambiente. Quais são essas influências do ambiente? É a família, primeiramente, quando a gente é bebê e criança, tá? Os pais vão ter uma questão muito forte aí, né? Adolescência já começa o meio a agir, escola agindo, amigos agindo, e a gente vai indo, né, até se formar adulto. O que é importante entender, e isso a gente vai falando no curso, que a formação do córtex pré-frontal, que é onde a gente vai ter a finalização da formação cerebral, ela vai se dar em média ali nos 22 anos, mais ou menos. Pode ir dos 20 aos 25, mas vamos falar na média 22 anos, onde a gente, digamos, vai poder ter uma consciência geral, e esse córtex pré-frontal, ele é o quê? Responsável por fazer operações complexas dentro do cérebro, no sentido de projetar e conseguir ver e fazer escolhas com base no futuro, né? Com base numa preservação futura e não simplesmente reagir, tá? Mas o que acontece? A gente, durante esses 22 anos, não é conversado em casa ou no meio para a gente entender e aprender a lidar com isso que está acontecendo, como é que a gente funciona e como é que funciona a nossa cabeça. Então a gente chega com esses 50%
simplesmente reagindo. Reagindo às coisas que vão acontecendo. Sem ter consciência de que a gente está aprendendo aquilo, por que a gente está aprendendo aquilo, para que a gente está aprendendo aquilo. Tá? E aí, a gente pega ali e forma, vamos dizer assim, que foi onde finalizou a formação da personalidade nesse momento. Né? Onde acaba finalizando a nossa identidade, que a personalidade está dentro da nossa identidade, né? E a gente tem esse processo de individuação, né? E aí o que acontece? Sobra 50%. Esse 50% é o estilo de vida que a gente constrói, né? É como a gente vive, os comportamentos que a gente tem dentro do nosso dia a dia, dentro das relações que a gente tem, no trabalho, né? Nas relações amorosas, nas relações com os amigos. Só que o que acontece? Se a gente fez esse 50% aqui sem entender nada, que é o que a maioria das pessoas fazem, assim como eu, também não fui educado a isso. Para entender minhas emoções, para entender como é que funciona, o que é isso, o que é aquilo, qual que é o gatilho, como é que tem o padrão de funcionamento. Eu acabo o quê? Fazendo desses meus 50% que eu teria a opção de construir, eu acabo repetindo os outros 50% que eu recebi de presente. Então eu não mudei nada, porque eu não estou ainda consciente. Então, o que seria a minha forma de começar uma liberdade, uma construção de jornada, na verdade eu ainda não descobri isso. E aí tem uma grande lacuna. Daí tu pode me perguntar, mas e essa parte comportamental, essa parte genética, a gente pode mudar, não pode mudar, como é que é? O que acontece? A parte comportamental podemos mudar. Algumas coisas que vêm mais ali da infância, tipo como crenças, né, valores, essas coisas, elas podem mudar? Podem mudar. São mais difíceis, tá? Mas podem mudar, tá? Mas a parte genética pode mudar. A parte genética de genoma não muda, tá? Se não tiver uma intervenção ali. Agora, tem uma questão que se chama hoje em dia de epigenética, tá? Que ela é uma alteração que eles chamam dos alelos. Os alelos são dentro do gene, tem algumas coisas ligadas, são os alelos, né? E nesses alelos, eles sim variam. E esses alelos que estão ali dentro da genética, às vezes eles podem ficar adormecidos dentro do gene, né? Podem ficar adormecidos. E aí pode ser que durante a vida toda a gente não ativa ele devido ao nosso meio, né? Devido às influências que a gente teve. Pode ser que a gente tenha uma característica latente lá que não é desenvolvida, que não é explorada, nem nada. Por quê? Porque a gente não sabe de nada disso. Então, isso no decorrer, ou com alguma força muito forte emocional, o impacto, ela pode ser alterada, tá? Então, isso aqui é a primeira coisa que eu queria mostrar, que é como a gente está hoje. Como é que a gente chegou hoje? Mas como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou viver com isso? Né? Isso é uma reflexão interessante de se fazer, né? E outra questão, para onde é que eu vou? Qual que é o caminho que eu sigo? Quantas vezes você já parou para pensar nisso? Sabe? E de fato tentar fazer alguma coisa, construir alguma coisa. É um baita desafio. É um baita desafio isso. Entende? Como ser humano. Tá? E aí, tá, beleza, o que eu faço? Né? Eu só quero, antes de eu entrar na próxima imagem, colocar uma coisa. Isso tudo aqui são assuntos que a gente vai abordar é abordado dentro do curso Jornada da Sua Vida. Nós vamos falar de personalidade, nós vamos falar de identidade dentro do processo de individuação, nós vamos falar de processos neuroquímicos que tem a ver com a parte genética, porque já vem formado, tá? A gente vai falar sobre essa questão de construção de personalidade também das influências, né? A gente vai falar de algumas coisas assim. E o estilo de vida, esse caminho que a gente quer seguir, vai ser mais abordado dentro da parte de filosofia, que é a parte que se preocupa mais dentro do nosso processo de desenvolvimento do ser humano, o que a gente pode fazer, quem a gente é, como é que a gente constrói uma vida de valor, como é que a gente é feliz, o que seria, né, o nosso processo de evolução, tudo isso, esses outros 50%, é essa parte. Por isso que eu falo, o primeiro módulo é essa parte científica, onde a gente vai trabalhar esses 50% inicial, e o segundo módulo é onde a gente vai trabalhar esses outros 50% através, né, da filosofia oriental, né, e a gente indo até a filosofia grega, né, então filosofias mais antigas, né, a grega ali é a última parte que a gente vai falar mais
vai tocar um pouquinho, pode ser Aristóteles e tal, mas assim, vamos colocar ali Platão no meio, então assim, 500 antes de Cristo. Só que eu tenho que falar que Platão, que é um filósofo que eu particularmente gosto muito e acaba tendo influência, ele aprendeu, né, antes de ele fundar a academia, né, que foi a primeira universidade ocidental, ele foi lá aprender na Índia e no Egito, entende? Tem um livro dele, inclusive, que ele relata a viagem dele para o Egito. Então, assim, por isso da influência das sabedorias orientais para a gente ver a vida de uma forma diferente do que a gente está vendo hoje, porque a gente foi, toda a nossa sociedade, toda a nossa educação, todo o nosso processo de entendimento, ele é construído dentro de uma filosofia ocidental, né? Que depois eu vou dizer assim, a gente, Santo Agostinho, por exemplo, foi um dos grandes filósofos da igreja, né, ele tem muito da nossa cultura atual. Ele definiu muita coisa, né? Não vou entrar nesse assunto aqui, mas eu quero só comentar que a gente não sabe disso, entende? A gente simplesmente foi absorvendo, porque são padrões genéticos dentro de uma sociedade que funciona igual, então eu posso dizer que 50% vem de influência. Só que a gente precisa se libertar disso se a gente quer construir uma vida diferente. Então, assim, é verdade que o cara que é rico, os filhos ficam ricos, os netos ficam ricos? Sim, tem uma grande tendência. Por quê? Por fator genético e por fator de ambiente comportamental onde a pessoa vive, que fortalece aquelas crenças, que fortalece aquele modo de pensar. E se a coisa foi feita de forma saudável, vai acontecer assim. Quem é pobre vai ficar vai ficar pobre normalmente? Vai provavelmente ficar pobre se ele não romper com esse histórico que tem atrás. E aqui a gente não está falando se isso é bom ou ruim, isso é o que é, ponto. Agora, cabe a ti dizer, quero ir para esse ponto de interrogação, quero ir para uma jornada nova, eu quero construir meu objetivo ou não quero, né? E aí o que é importante aqui? Só estou olhando para o lado aqui, que eu estou com um slide aqui do lado, mas vai aparecer aí para vocês, que é o seguinte, eu quero sair desse ponto onde eu estou e quero ir para um outro ponto. E isso, para a gente fazer, é uma mudança que a gente precisa fazer. Só que o que acontece? A gente só muda de duas formas. Ou sentindo dor, ou buscando alguma coisa prazerosa para nós. E aí o que acontece? Por incrível que pareça, as maiores mudanças e as mais rápidas são através da dor. Quando a gente sente que está sofrendo, ou que a gente está com uma dor de alguma coisa, ou tem medo de alguma coisa, a gente muda. É só ver o que aconteceu aí que vem acontecendo nos últimos anos no mundo, né? Não é só no Brasil. É o melhor jeito e é onde as pessoas e os líderes agem. E eu falo sobre isso, sobre o medo. Tá? Por quê? Porque a gente tem aqui, na amígdala, a amígdala faz parte ali dentro do cérebro, da parte reptiliana do cérebro, e ela é acionada pelo instinto de sobrevivência. O medo tá ligado a isso. Então ela é muito forte em nós. Só que a gente tem que fazer que o processo de neurotransmissores do cérebro, ele tem que fazer um outro caminho. E aí isso aí tem que ser consciente, porque o inconsciente, a parte emocional, ela é muito forte dentro de nós, tá? E aí, o que acontece? A gente vai ter essas duas opções. A maioria das pessoas, quando tem medo, né? E aí também tem isso. Quando a gente vai pro medo agindo em nós temos aí aquela árvorezinha de como é que a gente toma decisão com alguma coisa que a gente deseja, outra vez do medo aqui, se ramifica de novo em dois pontos. Porque o que acontece? Quando a gente tem medo, o que se faz? Alternativa 1, enfrentamento. Alternativa 2, fuga. Tá? Por isso também, medo, amígdala, faz neurotransmissor, libera cortisol aumenta a pressão sanguínea, vai para as extremidades do corpo, por quê? Fugir ou brigar, tá? Medo em excesso gera cortisol em excesso, como aumenta a pressão, gera hipertensão, gera diabetes, gera tudo isso ao longo dos tempos. Ou seja, tu viver com medo adoece e mata, tá? Mas o medo vai fazer essas duas opções. O que a maioria das pessoas vai fazer? Fugir, normal. Hoje, o nosso medo que está aqui, e que daqui a pouco tu tá olhando aqui o meu vídeo, essa mini aula aí, vamos dizer, falando um pouquinho, né, explicando alguns passos que estão isso tudo está especificado, e a gente fala, tem aula de 40 e poucos minutos, que eu queria fazer de 20, ficou 40 minutos, mas enfim, porque eu tinha que entregar alguma coisa a mais, e esses 45 minutos também não esgota o assunto,
mas 20 minutos não teria como trazer para entender. E aí, a gente vai ver que a gente, nesse enfrentamento do medo, a maioria a gente vai fugir, e a gente teria que enfrentar ele. Quando a gente vai falar de medos emocionais, medos da parte psicológica, principalmente. Não tô dizendo aqui para te brigar com uma onça, né? Ou brigar com um cara muito maior que tu, ou sei lá, qualquer coisa assim, não. Tô falando aqui quando tu for falar das tuas brigas internas. Tu tem que enfrentar. E aí, quando tu quer enfrentar, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer esse passo aqui que eu coloquei, que é esses 4 passos aí, digamos que são 4 macro pontos aí, né? Onde eu vou primeiro olhar e vou dizer assim, tá, o primeiro passo é esse, tá, eu sinto que eu preciso mudar, né? Ou eu preciso mudar porque eu tô com medo, porque eu tô doente, ou qualquer coisa assim, eu preciso mudar. Segundo ponto é, eu tomo consciência disso, ou seja, eu sinto que eu posso mudar, e agora eu tô consciente que eu tenho que mudar, e eu começo a pensar e a elaborar possibilidades. Como é que eu mudo? Como é que eu faço isso? E se a gente... E uma coisa que é importante, que é, tu tá aqui hoje pelo que tu sabe. Então tudo que tu não alcançou ainda é porque tu não sabe. Então tudo que tu quer lá pra frente não conquistou é porque tu não sabe como fazer. Entende? Então mas a primeira questão é essa, tu tem que tomar consciência disso. Ah, tá, beleza, eu quero mudar, não sei como mudar, mas agora eu acho que tem um jeito aí de mudar. Daí tu pensa nisso, beleza, eu vou adiante. Aí depois é o quê? Tá, mas daí como é que, já que eu preciso saber, eu posso alcançar? Tá, o que que é que eu quero? Né? Aí tu define o objetivo, e esse objetivo tu faz as metas, todo um acompanhamento. Isso aí, por exemplo, trabalhando coach, é muito isso, né? A gente tá ali junto sempre com o cliente, né? E todos os processos de desenvolvimento para ele chegar no objetivo final dele. Então aqui tem uma metodologia que é de coach, né? Que a gente está misturando lá com todas as outras partes que eu falei, tá? E aí nós vamos fazer aí o processo de desenvolvimento de crescimento, tá? Toda essa estrutura que eu apresentei aqui, ela tá dentro do curso A Jornada da Sua Vida. Os conteúdos estão lá dentro. A jornada é esse modelo que eu estou mostrando aqui agora. Se tu sente que precisa mudar, mas não fazer nada para isso, e nem tomar consciência e dizer, tá tudo bem, tu não vai mudar, sinto te dizer. E a gente vive numa sociedade que quer as coisas fáceis, isso é natural, também quero. Também gostaria de ganhar na Mega Sena, quem não gostaria? E a própria Mega Sena é um exemplo disso, né? Como vou ficar rico? Jogando na Mega Sena. Olha quanto a Mega Sena fatura. Né? Quanto esses cursos de internet, eu poderia aqui dizer para ti, ganhe não sei quantas vezes mais fazendo isso aqui, mas eu não consigo. Eu não posso te prometer uma coisa que eu não consigo, porque essa jornada, esses passo a passo são teus. Eu vou ajudar no curso, eu vou trazer conteúdo, eu vou trazer informação, vou trazer coisas que tu vai ter conflito dentro de ti, porque vai conflitar coisas que tu acreditava com coisas que acontecem, são verdadeiras. E aí vai ter que trabalhar. Nós temos o apoio, né, as respostas aqui pelo curso também, né, tem essa página aqui que tu acessou, tem mais informações, tu clicando para se inscrever, tem as informações de compra, estamos com preço aí super em conta, condição de pagamento facilitadíssima. Todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui no curso Jornada da Sua Vida é um conteúdo de altíssima qualidade e caríssimo, posso te dizer, né? Como estudante de neurociência e comportamento humano, tá? Só livros sobre isso é bem mais que o curso, né? Tirando os cursos de comportamento, curso pós-graduação, né, em neurociência, tudo que eu já fiz, filosofia, curso de filosofia, livros de filosofia, tudo isso, olha, seria aí dezenas de vezes a mais que isso. Então, assim, compilei, trouxe uma coisa bacana aqui falando sobre isso, e espero que tu goste. Se tu achar que faz sentido para ti, que tu quer entender um pouquinho melhor como é que tu funciona, se tu acha bacana esses conteúdos, a gente vai aprofundar lá dentro, vai ter outras coisas além disso,
se inscreve, não perca essa oportunidade, tá bom? Qualquer dúvida aí, me chama, né? Me segue nas redes sociais, mas não perde essa oportunidade, que eu tô com essa condição aí especial, tá? Eu tenho certeza que é um conteúdo de altíssima qualidade e que vai ajudar muito no teu desenvolvimento pessoal. A gente se vê. Tchau, tchau.